graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós vamos falar agora de quatro verdades elementares da vida do homem. E a primeira verdade é a necessidade das pessoas. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. As pessoas precisam da glória de Deus, aquela que Adão e Eva perderam quando pecaram. Veja, todos pecaram, não há nenhum homem justo, ninguém nasce perfeito, porque todos nascem com o pecado como herança. Que fique definido para nós que o pecado é uma herança, que nós já nascemos com ele, portanto todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão separados, todos nascem separados. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, a penalidade do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. O salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é morrer espiritualmente, é morrer fisicamente e morrer eternamente. É o salário do pecado. Se nós já nascemos com o pecado, consequentemente nós vamos receber esse salário em nossa vida. É uma lei, é uma verdade espiritual das Escrituras. A terceira verdade, o remédio dado por Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda sendo nós pecadores. Romanos 5:8. A solução veio de Cristo. Nós éramos inimigos, nós éramos pecadores, e a solução não veio do homem, a ideia não veio do homem, a iniciativa de salvar o homem não veio de nenhum homem, a iniciativa veio de Deus, em Cristo, veio de Cristo. Ele morreu por nós, ainda nós sendo seus inimigos. Essa é uma verdade que deve ser colocada em nosso coração. A quarta verdade, a dádiva de Cristo aos homens, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6:23b. O dom gratuito de Deus, dom já é um presente, e Deus ainda atesta que é gratuito, é a vida eterna. Veja que a vida eterna é um dom, nós não fazemos nada, é um presente, nós não temos participação, é uma dádiva, é gratuito. Nada que façamos produz salvação, nada que venhamos a fazer causará um efeito de salvação em nós. Não, a salvação não é conquistada por fazer, a salvação é conquistada por um dom. Nós recebemos o dom e nos tornamos salvos, recebemos a vida eterna. A vida eterna, o algo mais valioso de todo o universo, de tudo que existe. A vida eterna é dada gratuitamente, é de graça. Agora nós vamos falar de como receber a salvação. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, Romanos 10:9, nós precisamos declarar, nós precisamos confessar a Jesus Cristo, nós precisamos dizer, anunciar o que nós cremos. Nós precisamos falar com a nossa boca que Jesus morreu espiritualmente por nós, que Jesus morreu fisicamente por nós, que Jesus morreu eternamente por nós, que Ele pagou o preço do pecado original. Com a nossa boca nós precisamos confessar que Cristo fez toda essa obra por nós. Nós precisamos confessar que o castigo que era para ser colocado em nós foi colocado em Cristo. Nós precisamos falar isso com a nossa boca para produzir a salvação. A salvação, ela é produzida com confissão, a nossa confissão de fé. A Bíblia ensina que em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Romanos 10:9b. Com o nosso coração nós precisamos crer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que Cristo não está mais entre os mortos, que Ele ressuscitou. O nosso coração tem que fazer sintonia com a nossa boca, tem que haver uma harmonização do que nós falamos e o que nós cremos. Nós temos que crer que Ele morreu por nós e ressuscitou por nós, e que agora Ele está vivo e Ele está à direita de Deus, e Ele é o nosso Salvador.
o nosso coração deve estar em harmonia com a nossa boca, e o nosso coração tem que crer, o nosso espírito deve crer nessa verdade. A Bíblia ensina que será salvo, Romanos 10, 9c, confessando com a boca e crendo com o coração, a salvação é operada, a salvação é executada, a salvação é nos dada. Nós somos salvos quando nós confessamos o Senhor Jesus com os nossos lábios e cremos no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então acontece a salvação. Veja, não é uma obra, nós não temos que fazer alguma coisa, simplesmente a Bíblia diz: confesse com a boca e creia com o coração, e então será salvo. Nós somos salvos do quê? Nós somos salvos do pecado, da morte e do inferno. Nós recebemos a salvação como um dom gratuito de Deus. O que é salvação? Salvação é livramento. Deus nos livrou da condenação. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós fomos salvos da condenação, porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Essa condenação caiu em Cristo, fomos absolvidos e Ele foi julgado. Colossenses 2,14. Salvação é o novo nascimento. Livramo-nos da morte espiritual, nascemos com ela, mas quando confessamos com a boca e cremos no coração, nascemos para Cristo, morremos para Adão. Cristo na cruz morreu espiritualmente a ponto de dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele estava separado de Deus, era a nossa separação. Quando nós nascemos de novo, nós morremos para Adão, então nós deixamos de ser separados e nos ligamos a Deus em Cristo. Salvação é ressurreição. Cristo morreu fisicamente e ao terceiro dia ressuscitou. Agora podemos também nos livrar da morte física através da ressurreição. Todos vamos morrer, Hebreus 9:27, mas podemos ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. Deus prometeu isso em sua palavra, de nós termos corpos ressuscitados. Salvação é vida eterna. Recebemos vida eterna. Jesus pagou o preço do castigo eterno. Foi totalmente castigado para que o homem não precisasse mais viver ou morar num lago de enxofre e fogo. Ele morreu eternamente por nós, para que vivêssemos eternamente com Ele. Assim sendo, Cristo morreu as 3 mortes por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Nós não somos mais condenados a morrer eternamente, porque nós agora nascemos de novo, nós vencemos a morte espiritual e agora nós temos vida, a vida do próprio Deus. Vamos falar agora de salvação e justiça. Romanos 10:10a diz: com o coração se crê para a justiça. É preciso acreditar com o coração para que se tenha justiça diante de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o homem passou a ser injusto, errado, sentenciado à condenação máxima. Cristo foi julgado no lugar do homem e foi condenado. Foi uma substituição. Ele foi condenado e o homem foi absolvido. Somos justos porque Jesus pagou o preço. Temos a justiça de Cristo em nossa vida. Quando o coração acredita, a nossa injustiça desaparece e então nos tornamos justos diante de Deus sem culpa alguma, totalmente inocente. O coração tem que crer para a justiça. Nós nos tornamos injustos porque Adão errou e a sua injustiça passou para todos. Agora nós nos tornamos justos porque Cristo morreu, ressuscitou e nos deu o dom da justiça. Assim como nós não fizemos nada para sermos injustos, nós também não fazemos nada para ser justos. Quando nós cremos com o coração, nós somos justos diante de Deus. Romanos 10:10b diz: com a boca se faz confissão para a salvação. O crer no coração vem primeiro, então a atitude seguinte é confessar a Cristo como Salvador. Quando abrimos a boca e pronunciamos: eu aceito a justiça de Cristo, eu aceito o que Ele fez por mim, eu concordo com o seu sacrifício em meu lugar,
e o aceito como o Salvador da minha vida, acontece o milagre do novo nascimento, acontece o milagre da salvação. Morremos para a herança de pecado em Adão e vivemos em Cristo, com a vida e justiça de Cristo. Veja, que para sermos salvos, nós precisamos confessar com a boca e crer com o coração. A salvação acontece quando nós falamos o que nós cremos, quando nós cremos e por isso nós falamos. As pessoas dizem: eu preciso fazer alguma coisa para eu agradar a Deus, para eu ser salvo. Eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu vou morar no céu, eu não sei se Cristo voltar hoje eu estou preparado. A salvação é um dom, a salvação é um presente, a salvação é recebida quando nós falamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. Nós passamos a ser justos quando nós cremos, nós recebemos a salvação quando nós falamos. A salvação não vem de nós, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé, é por graça, é o favor que nós não merecemos. Nós não fizemos nada para ser salvo. Se nós tentarmos fazer alguma coisa para sermos salvos, nós não vamos conseguir. É muito alto a dívida, mas Cristo pagou a dívida por nós, Ele nos comprou com o seu sangue. Portanto, nós somos salvos se nós aceitamos a Jesus, se nós entendemos a obra, se nós cremos com o coração e profetizamos e falamos com a boca, o aceitamos, nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Deus, nós recebemos a natureza do novo cabeça, que é Cristo. Portanto, meu irmão, a salvação não depende do que você faz, a salvação depende do que Ele fez, a salvação não depende das suas obras, a salvação depende da obra de Cristo. É única e exclusivamente a obra perfeita, a obra completa, a obra plena de Cristo. Portanto, olhe para Jesus, se fie em Jesus para ser salvo, viva Jesus, ande com Cristo, veja Cristo. Você é salvo porque Ele te salvou. Você não consegue se salvar, você precisa dele, Ele é o nosso Salvador.